Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com o embaixador Chas Freeman, ex-secretário assistente de defesa. Seja bem-vindo novamente ao programa. Feliz por estar com você, Glenn. Então, nos anos 1990, você esteve envolvido na construção da arquitetura de segurança europeia do pós-Guerra Fria. Naquela época, provavelmente trabalhava com europeus como Mitterrand, Chirac, Kohl, Schröder, Brody, enfim, outros estadistas que tinham discussões racionais sobre segurança europeia. Pois bem, eles se foram, e muito da qualidade que existia na política europeia também parece ter desaparecido. Hoje em dia, a segurança europeia não gira realmente em torno da ideia de promover uma segurança indivisível ou de mitigar a competição em matéria de segurança. Em vez disso, parece que o principal objetivo é avançar uma coalizão dos dispostos para derrotar a Rússia. Eu estava me perguntando, quais são suas opiniões sobre a direção da política europeia atualmente? Porque nossos governos dificilmente parecem estáveis. E sabe, se dermos um passo atrás, as preocupações de segurança da Rússia não são tão irracionais assim. Elas podem ser resolvidas simplesmente evitando colocar infraestrutura militar hostil em sua fronteira. Mas o que você acha dessa coalizão dos dispostos? É uma perspectiva limitada e eu diria muito militarista sobre segurança. Bem, é claro que os governos europeus agora estão quase todos instáveis. Acabamos de ver o quinto primeiro-ministro na França em 2 anos e um colapso do aparato de Macron está em andamento. A Alemanha teve que recorrer a uma proibição virtual do Alternativa para a Alemanha para manter sua política funcionando. E vimos uma eleição na Tchequia com um resultado muito interessante. Então acho que, curiosamente, a maior parte da Europa agora se assemelha à Itália dos velhos tempos ruins, quando tínhamos um novo primeiro-ministro a cada semana e uma lei diferente. Mas a principal questão, na minha opinião, e aqui concordo completamente com você, é que não há no momento nenhuma evidência de uma visão europeia em relação a uma série de questões. Nenhum plano para a convivência com a Rússia. Aparentemente, não há reflexão sobre o dia seguinte ao fim da guerra na Ucrânia, que terminará em algum momento, provavelmente com uma negociação que não será favorável à Ucrânia. Não há visão para as relações transatlânticas. Basicamente, a bajulação ao presidente Trump substitui um diálogo realista. Não há conceito de como lidar com um mundo em que o Ocidente já não é o centro, ou de como enfrentar o fenômeno da ascensão da China, tanto econômica quanto de outras formas. Quero dizer, a China é agora, em termos de paridade de poder de compra, pelo menos 1/3 maior que a economia americana, talvez o dobro. E é quem dita o ritmo do crescimento da economia global, da mesma forma que os Estados Unidos faziam antes. Mas não vejo nenhuma evidência de conceitos europeus para lidar com essa nova realidade. A Europa não assimilou as mudanças que estão ocorrendo na Ásia Ocidental, incluindo o genocídio em Gaza. Não redefiniu sua relação com Israel, exceto de maneiras muito superficiais. Permitiu que Israel se tratasse como um posto avançado honorário da civilização europeia, o que acredito foi sua origem, mas não acho que compartilhe mais os valores dos europeus. Muitos problemas. Nenhuma visão para reorganizar as instituições globais das quais dependemos, todas em declínio. A ONU, a Organização Mundial do Comércio e órgãos associados. Portanto, muita inércia, muita confusão, nenhuma clareza, nenhuma visão, nenhuma liderança. E a própria Europa, veja, há esse fenômeno. Eu estava pensando hoje sobre a objeção húngara à adesão da Ucrânia, ou neste momento, a abertura das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia.
Isso se baseia precisamente na questão que desencadeou os conflitos civis na Ucrânia em 2014, ou seja, os direitos linguísticos e culturais dos 150 mil ucranianos que são falantes nativos de húngaro. E é por causa disso que Viktor Orbán vetou qualquer esforço para iniciar as negociações de adesão ao EUAM. E temos essas tendências estranhas acontecendo, com a UE aparentemente tentando desenvolver sua própria versão da OTAN como um órgão paralelo. Pelo menos se eu entendi corretamente o que Ursula von der Leyen tem dito, parece ser essa a direção do seu pensamento. Então você tem razão, é um desempenho singularmente pouco impressionante por parte de líderes que, eles próprios, sempre passionantes, e não com o apoio de seus povos. And don't have the support of their own people. Sim, em direção a novas realidades. Parece, em certo nível, que é aí que os europeus estão enfrentando dificuldades. Eles só estão esperando que os anos 1990 voltem. Então, em termos de relacionamento com os Estados Unidos, é como, basta esperar Trump passar até que alguém como Biden ou outros voltem. A Rússia pode ser derrotada e sua economia destruída, para que volte a administrar seu declínio. Essencialmente, a política externa depende de a Rússia fazer o que queremos que ela faça. Impor sanções à Rússia, desculpe, à China, dar uma liçãozinha sobre direitos humanos e manter o caos controlado no Oriente Médio. Mas, em termos de relacionamento com os Estados Unidos, novamente, tem-se a impressão, olhando para a Ucrânia, de que quando houve aquele apelo por um cessar-fogo incondicional, o que todos os líderes europeus estavam dizendo, tuitando praticamente a mesma mensagem, era que a bola estava com a Rússia. Então, todo o propósito da sugestão de paz, que na verdade não era paz, mas paz, era direcionar a fúria de Trump contra a Rússia e esperar que isso pudesse ser algo para nos reunir novamente com os americanos. Mas o que você vê para o futuro das relações entre Europa e Estados Unidos? Como você disse, os europeus estão desenvolvendo uma alternativa à OTAN. Você acha que a OTAN pode sobreviver a isso, ou a OTAN já teve seu momento de glória? Eu não sei a resposta para isso. Quero dizer, eu achava que nos anos 1990, que acho que você tem razão, as pessoas veem com nostalgia, os europeus muito voluntariamente e por causa de sua própria confusão, seguiram a liderança dos Estados Unidos nos desdobramentos da OTAN. Eu estive envolvido nisso, como você mencionou. Assim, a parceria para a paz surgiu como uma de duas possibilidades. Ou um caminho para a expansão da OTAN, à medida que os países das antigas colônias soviéticas da Europa Oriental, agora independentes, alinhavam suas estruturas políticas e instituições de defesa com as da Europa Ocidental. Ou seja, supervisão parlamentar dos orçamentos de defesa, um alto grau de transparência no planejamento militar e nas operações civis, e liderança das Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Todas essas tradições eram estranhas ao sistema soviético. E turistas mersmon dominar os 3.000 acordos de padronização, ou STANAGs, que permitiam que forças multinacionais operassem nome firmas como um todo. E assim os europeus, creio eu, responderam com bastante entusiasmo àquela sugestão americana. Houve, em outras palavras, uma liderança americana na possível reestruturação e revitalização da OTAN. A outra possibilidade para a parceria para a paz, é claro que acabou não se concretizando, era a ideia de segurança cooperativa na Europa. Que a OTAN se estenderia a todos os países com uma reivindicação plausível de serem europeus e teria uma relação consultiva com os russos. E, de fato, tivemos um Conselho OTAN-Rússia em Bruxelas. Oficiais militares russos estavam estacionados lá e as coisas pareciam estar caminhando na direção certa. Muita coisa deu errado depois disso. E acho que os europeus agora estão novamente no mesmo ponto em que estavam quando a Guerra Fria terminou, sem saber o que fazer e qual papel a OTAN deve desempenhar em tudo isso. Acredito que a OTAN é uma organização incrivelmente útil
pelo simples fato de oferecer um conjunto de padrões comuns e fóruns para forças-tarefa e ações militares conjuntas por parte da Aliança Transatlântica. Ela poderia oferecer essas coisas apenas para os europeus. E, na verdade, acho que não é implausível imaginar que, no futuro, o comandante supremo da OTAN seja um europeu, em vez de um americano, à medida que os Estados Unidos reduzam seus compromissos. Eu sei que, aparentemente, o Pentágono está elaborando uma estratégia de defesa nacional para os Estados Unidos, que se retrai, em grande parte, para o hemisfério ocidental, com o acréscimo de se opor à ascensão da China, de forma ineficaz, devo dizer, já que a China vai ascender independentemente do que façamos. Foi a sociedade mais ampla, melhor governada e mais próspera do planeta durante a maior parte da história registrada. E não é estranho que esteja voltando após o intervalo de 500 anos de domínio ocidental. Mas, novamente, digo que os europeus, que antes foram os senhores de todo o mundo, agora parecem não saber como lidar com o mundo. Como lidar com um mundo em que, como eu disse, o Ocidente não é mais o centro. Portanto, há muito do que se poderia chamar de movimento browniano na política europeia neste momento. Digamos que você recebeu uma ligação de Washington para reassumir seu antigo cargo de secretário adjunto de defesa. Qual seria a sua recomendação? O que a Europa pode fazer hoje em dia para reformar a arquitetura de segurança europeia e, imagino, voltar aos trilhos? Porque sentimos que um dos problemas que tivemos foi a incapacidade de, digamos, encontrar um lugar para a Rússia à mesa na Europa, já que tanta coisa foi redefinida, ao que parece. O continente foi redesenhado, e em vez de termos uma guerra fria no mundo em desenvolvimento por influência, parece que uma nova guerra fria começou com o redesenho das linhas divisórias na Europa. E eu acho que, em sociedades profundamente divididas, seja na Ucrânia, na Geórgia ou na Moldávia, torna-se natural que surjam pontos de tensão onde voltamos a competir por influência. E em meio a toda essa competição, acabamos não apenas com a guerra, mas agora também com problemas econômicos, políticos e sociais. Claro, nem tudo se resume ao fracasso em construir uma arquitetura de segurança inclusiva, mas eu acho que o que é necessário, além de aprender a viver no mesmo continente que a Rússia, o que mais precisa ser feito, na sua opinião? Bem, eu deveria ter mencionado, e você mencionou de forma periférica, o fato de que a Europa também não sabe mais como lidar com a segurança energética. Isso é algo em que, como norueguês, você provavelmente pensa de vez em quando. Mas não. Eu acho que, bem, é claro, se eu fosse chamado de volta, o que não vai acontecer, e acho que eu não gostaria disso na minha idade, esses cargos no Pentágono podem ser bastante exigentes. Se eu fosse chamado de volta, eu estaria trabalhando para o presidente Trump. E acho que, de uma forma vaga, ele está indo na direção certa. Ou seja, não acredito que os Estados Unidos precisem manter tropas na Europa. Acho que podemos manter um compromisso de apoiar os europeus por meio da OTAN, administrado de forma remota, com exercícios, equipamentos pré-posicionados e assim por diante. Não acredito que a Europa deva ser dividida entre uma esfera russa e o restante. Eu não me preocupo muito, embora eu não tenha ouvido a resposta do presidente Putin à sua pergunta sobre os estados bálticos em Valdai. Não me preocupo muito com a predação russa nos Bálticos. Não acho que a Rússia se sinta muito ameaçada pela Estônia, Letônia ou Lituânia, e acredito que ela considere esses problemas administráveis. É claro que poderíamos torná-los inadministráveis se exagerássemos em nossa presença militar lá. Acho que a Europa precisa de soluções políticas, não militares. Ela precisa de um mecanismo para lidar com conflitos intra-europeus, que não se limitam aos que envolvem a Rússia. Se olharmos para os Balcãs, por exemplo, ainda há muitos assuntos pendentes.
Kosovo não é reconhecido pela maioria dos países do mundo como uma entidade independente, mas a Europa e os Estados Unidos fingem que é. Os sérvios não estão reconciliados com o restante da Europa. E sempre há um problema entre gregos e turcos. Agora há problemas entre húngaros e ucranianos, supondo que a Ucrânia eventualmente encontre seu caminho para o seio europeu. Isso precisa ser resolvido. Lidamos com essas questões nos anos 1990 como parte dos processos de adesão à União Europeia e à OTAN. Diversas áreas habitadas por minorias, que haviam sido reivindicadas por Romênia, Hungria, Iugoslávia e outros, foram ajustadas. Era um requisito para ingressar na OTAN que não se pudesse ter disputas territoriais com os vizinhos, o que, é claro, desqualifica imediatamente a Ucrânia. E não apenas com base na minoria russa, mas também em outras minorias, incluindo os húngaros, que já mencionamos. Portanto, se me perguntassem, eu diria que os Estados Unidos deveriam discutir com os europeus um programa de transição para um papel europeu maior na autodefesa, a fim de reduzir o fardo dos Estados. Acho que o presidente Trump realmente quer isso. E eu insistiria em um retorno a um diálogo e uma interação ativos entre Bruxelas e Moscou. Eu esperaria que pudéssemos encontrar um fim para a guerra na Ucrânia que preservasse uma Ucrânia suficientemente grande e intacta para poder enfrentar seus terríveis problemas, que começam com a pobreza e a corrupção, mas se estendem até a adoção de uma ideologia fascista e do bandeirismo, por assim dizer. Então eu estaria pensando em muitas dessas questões e não tentaria impor nada à Europa, o que acho que às vezes o presidente Trump é tentado a fazer. Não sei se você viu a entrevista de Jens Stoltenberg no The Guardian sobre como foi sua primeira reunião com Trump e como Trump quase abandonou a OTAN. Mas é muito interessante. Existem soluções melhores que envolvem consulta e o desenvolvimento de um plano com uma transição ordenada em direção a uma reorganização das responsabilidades transatlânticas. Permita-me concluir dizendo que senti em 1993-94, quando sintetizei várias sugestões que se tornaram a Parceria para a Paz, que os Estados Unidos precisavam manter um papel contínuo na Europa, pelo simples motivo de que a Europa e os Estados Unidos, o Canadá, a América do Norte, se preferir, fazem parte da mesma zona geoestratégica. Os Estados Unidos têm um interesse legítimo em como os europeus administram seus problemas e um interesse legítimo em garantir que eles realmente administrem esses problemas, em vez de permitir que se transformem em conflito e guerra. Portanto, essa é uma resposta longa, mas meu ponto de vista básico é que parece haver um reequilíbrio nas relações. Sim, bem, é por isso que eu também estava curioso sobre a posição dos Estados Unidos aqui, porque ouço que está sendo interpretada de maneiras muito diferentes. Algumas pessoas veem os Estados Unidos simplesmente querendo uma nova divisão do trabalho, em que os europeus assumam o papel de conter a Rússia. Outros sugerem que Trump quer apenas sair completamente da OTAN e parar de focar na Europa. Pelo menos para os europeus, porém, acho que a esperança era de que a guerra na Ucrânia fosse algo que nos reunisse novamente com os Estados. Houve quase uma declaração de tom comemorativo em 2022 de que se a Rússia não queria a OTAN, isso agora havia fortalecido por décadas. E em vez disso, parece estar levando a um enfraquecimento severo, a ponto de, como você disse, Trump estar considerando simplesmente se afastar da OTAN por completo. Mas qual é o novo objetivo dos Estados Unidos? É apenas fazer com que os europeus assumam a guerra por procuração antes que tudo desmorone, ou o quê? Eu não acho que tenhamos um objetivo claro. Não acho que tenhamos uma estratégia. A Europa não tem uma estratégia para lidar com as várias questões que mencionei. Nós não temos uma estratégia para lidar com a Europa.
Diferentes pontos de vista prevalecem em momentos diferentes. O presidente Trump é um homem de negócios e parece encarar a relação transatlântica em termos de balanço financeiro mais do que qualquer outra coisa. Então, ele está preocupado com... Bem, ele aparentemente acredita que existe algum tipo de fundo no qual todos contribuem para interesses comuns de segurança. Claro, não é assim que a OTAN funciona, mas ele estabeleceu várias metas ao longo dos anos. Há uma segunda visão, que é a visão neoconservadora que Trump ocasionalmente adota. Se você olhar o relato de Stoltenberg sobre a primeira reunião de Trump com a OTAN, verá que ele perguntou: por que vocês não podem se juntar a nós para lutar contra a Coreia do Norte? Então ele vê a OTAN como uma força auxiliar dos Estados Unidos. Uso essa palavra de forma deliberada porque penso nas legiões romanas e nas forças auxiliares que elas tinham de vários povos bárbaros que compartilhavam um interesse comum ou podiam servir como mercenários ou eram especializados de alguma forma, por exemplo, arqueiros sírios e assim por diante. Enfim, acho que essa é outra visão. I think this is another view. And this goes back to the mistake that E isso remonta ao erro que europeus e americanos cometeram depois dos anos 1990, ou na verdade durante os anos 1090. Foi uma combinação de triunfalismo, nostalgia pela Guerra Fria, que acabou recriando uma nova Guerra Fria na Europa, rejeição a qualquer aproximação russa sob o argumento de que não poderia ser sincera, desconfiança e todos os fatores que levaram diretamente tanto ao esforço de ampliar a OTAN militarmente. Com a inclusão da Ucrânia, apesar das objeções russas, quanto ao rompimento com a Rússia, chegou a um ponto em que quase ninguém mais, com exceção de alguns europeus orientais como Robert Fico e Viktor Orbán, conversa com os russos. Talks to the Russians and the comfortable relationship that the Finns E o relacionamento confortável que os finlandeses tinham com Moscou anteriormente, em que o presidente da Finlândia fazia questão de manter boas relações com seus colegas na Rússia, acabou já que a Finlândia se alinhou ao mundo ao qual sempre pertenceu, que é o Ocidente. E acho que precisamos observar no contexto da Ucrânia o exemplo finlandês. A Finlândia conseguiu ser inteiramente ocidental em seu caráter, mas ao mesmo tempo manter boas relações cautelosas com seu vizinho russo, apesar de ter perdido muito território para esse vizinho no início do século XX. Portanto, precisamos redescobrir parte da nossa própria história. E parte disso, como já disse antes em seu programa, é que não se pode ter estabilidade na Europa se a Rússia for excluída de um papel acordado. Russia from an agreed role. You can't have stability if you exclude any great. Você não pode ter estabilidade se excluir qualquer grande potência da constelação europeia de um papel apropriado. Vimos as consequências disso no ostracismo da Alemanha e na sua opressão após a Primeira Guerra Mundial, e vimos novamente durante a Guerra Fria. Portanto, europeus e americanos precisam sentar e refletir em conjunto, em vez de apenas usar a guerra na Ucrânia como um ponto de união, que foi essencialmente o que o governo Biden fez. Eles sempre ficaram satisfeitos em deixar essa guerra por procuração continuar, porque a viam como um fortalecimento da OTAN, como você disse. Na época, achei que o fortalecimento da OTAN era uma ilusão, que estava apenas encobrindo diferenças muito reais e crescentes. Acho que eu estava certo sobre isso. Bem, outra coisa sobre a qual você escreveu lá em 2022 foi que argumentou de forma bastante crítica que parecia que a nova estratégia para a Ucrânia, para o Ocidente, era lutar contra a Rússia até o último ucraniano. E parece que estamos chegando a esse ponto. Ou seja, esse é um dos principais problemas para os ucranianos, um problema de mão de obra, o que contradiz um pouco as alegações anteriores de que eles teriam perdido apenas 30 mil homens, o que soa um tanto estranho. Mas também estamos ouvindo coisas semelhantes da Geórgia agora, onde tanto o primeiro-ministro quanto o presidente alertaram que o Ocidente tem pressionado o país a se tornar outra frente contra a Rússia,
e que o fato de não terem feito isso é o motivo pelo qual essas ONGs agora estariam tentando derrubar o governo deles. Mas sobre essa questão de lutar até o último ucraniano, o ex-assessor de Zelensky, Alexei Arestovich, lá em 2019, deu uma entrevista que acho que todo mundo já viu, na qual ele argumentou que sim, deveríamos ter uma guerra com a Rússia. Esse é o preço que temos de pagar para entrar na OTAN, e nós vamos vencer. Vai ser legal, segundo suas palavras. Mas agora, claro, avançando para 2025, ele deu uma entrevista nesta semana em que disse que, se tornasse presidente da Ucrânia, seu principal objetivo seria ir a Moscou e prometer aos russos que a Ucrânia não representaria mais uma ameaça à Rússia, isto é, como um procurador do Ocidente. E disse que teria de aceitar algumas concessões territoriais para não perder mais e para restaurar os direitos linguísticos e religiosos. E considerando que as pesquisas Gallup mostram, bem, a última que vi, que 69% dos ucranianos querem negociações imediatas, parece que ele representa os ucranianos muito mais do que o Sr. Zelensky. Ainda assim, se traduzirmos isso em termos europeus, isso ainda significa que não podemos ter nenhuma diplomacia com a Rússia. Temos que enviar armas, como sempre, mas também intensificar o confronto. É muito... Sim, o que eu queria dizer é, o que você acha da recente retórica de escalada do lado europeu? Porque primeiro disseram que os russos estavam interferindo no voo de Ursula von der Leyen, o que acabou sendo falso. Depois tivemos todos esses drones nos aeroportos e todo mundo gritando, os russos estão chegando, os russos estão chegando. Mas todas as investigações mostraram que houve alemães, um chinês, alguns noruegueses, quero dizer, de todas as nacionalidades, exceto os russos, aparentemente. Mas ainda assim, a conclusão é a mesma. Você abre os jornais aqui e eles dizem, bem, precisamos responder a essa nova guerra híbrida de drones. Mas não há evidências. É como se 0 mais 0 mais 0 virasse 100 na mentalidade. É muito estranho. E toda essa ânsia de ir à guerra parece estar acontecendo justamente quando os americanos estão se afastando da Europa. Então não temos capacidade para ir à guerra, mas isso não parece afetar nossas intenções. É uma pergunta muito longa, mas o que você vê por trás dessa ânsia europeia de continuar lutando essa guerra? Na verdade, há várias perguntas. Vamos começar pelo programa que Volodymyr Zelensky apresentou, a campanha que ele fez para se tornar presidente, em que ele tinha exatamente a mesma missão de paz que você está descrevendo agora. Ou seja, ele iria a Moscou, faria paz com os russos, revitalizaria os acordos de Minsk e assim por diante, e aceitaria uma política de boa vizinhança como base da soberania ucraniana. Não demorou muito, cerca de 6 semanas, eu acho, para que ele fosse dominado por ultranacionalistas da Ucrânia Ocidental de um tipo ou de outro, pessoas que eram chamadas de neonazistas por todos, até se tornarem um instrumento para lutar contra os russos, momento em que foram beatificadas e se tornaram santas. De qualquer forma, já vimos isso antes. E o obstáculo continua sendo o ultranacionalismo na Ucrânia Ocidental, o bandeirismo, por assim dizer. Essa é a herança fascista, pró-nazista e antirrussa do passado da Ucrânia, particularmente enraizada em uma região que nunca fez parte do Império Russo até ser incorporada por Stalin. Antes disso, fazia parte do Império Austro-Húngaro ou estava de alguma forma aliada à Polônia. Portanto, este é um problema interno da Ucrânia. E sim, a eleição de alguém que surfou nos números das pesquisas do Gallup até a vitória e que realmente conseguiu adotar uma política de pacificação com os russos, uma disposição para fazer algumas concessões, como você mencionou, é exatamente o caminho para sairmos da confusão que criamos. Mas a pergunta que você precisa fazer é: qual é a expectativa de vida de alguém que defende a paz na Ucrânia contra opiniões muito determinadas, ainda que minoritárias?
Qual a expectativa de vida de alguém que enfrenta o MI6 e aquela parte do establishment americano que não concorda com o presidente Trump, mas quer continuar a guerra? Eu não sei como isso será resolvido, mas é digno de nota que antes de Zelensky ser convencido, ele tinha um programa muito semelhante ao que agora está sendo defendido por seu oponente. De qualquer forma, perdi o fio de todas as outras perguntas que você incluiu nesse monólogo interessante. Bem, foi sim a Delstowitz, como você disse. Bem, o objetivo era o precedente, que é, como você corretamente observou, muito semelhante ao que Zelensky disse lá em 2019, até que ele próprio foi o primeiro a revertê-lo. Mas sim, por que as escaladas do lado europeu? Obviamente, muitas das histórias que circulam na mídia fazem parecer que os líderes europeus estão ansiosos para responder a qualquer coisa que pareça uma prova irrefutável. Ah, os russos nos atacaram, agora temos que fazer o mesmo. Isso não faz sentido, considerando que não temos capacidade para lutar, mas ainda assim parecemos estar correndo atrás dessa intenção. É muito intrigante, no entanto. Sim, acho que é um ato de desespero, na verdade. Agarrar-se à ilusão de que a Ucrânia pode vencer a guerra, algo que ouvimos ser expressado pelo general Kellogg, o enviado trumpista à Ucrânia. Mas também ouvimos isso nas capitais europeias. Francamente, neste ponto, é algo absurdo. E é por isso que chamei isso de coalizão dos iludidos. Como essas ilusões são aparentemente centrais para o propósito europeu, eles estão procurando qualquer pequeno indício de evidência que possam encontrar para sustentá-las. Você mencionou a explosão de drones. Muitas pessoas suspeitaram que fosse uma operação de bandeira falsa para galvanizar ou reavivar o apoio europeu à Ucrânia. Mas eu acho, francamente, que foi apenas um monte de objetos voadores não identificados que foram imediatamente interpretados como uma invasão alienígena. E não acho que isso mereça muita credibilidade. Então temos essa conversa sobre escalada. Ataques de longo alcance contra a Rússia parecem ser o objetivo preferido disso. O problema com isso é que, como Vladimir Putin disse em Valdai, se eu entendi corretamente, isso não tem impacto algum no campo de batalha. É, claro, um ataque ao apoio logístico desse campo de batalha. Mas não é eficaz por causa do tamanho do território russo, da dispersão da população e do fato de que cada ataque em profundidade ao território russo simplesmente reforça a determinação russa de vencer a guerra na Ucrânia. Isso não tem o efeito oposto. Portanto, é contraproducente em termos de destruir o moral russo e provocar uma reavaliação russa de seus objetivos. Os russos têm sido muito consistentes em suas metas. Eles realmente não as alteraram desde que as enunciaram pela primeira vez. Então, francamente, acho que essa conversa sobre escalada é conversa vazia. Como você disse, não há capacidade, isso não resolve o problema. Não exerce pressão efetiva sobre os russos. E também não exerce nenhuma pressão sobre a Ucrânia, que também precisa de um pouco de rigor se chegar a uma conclusão nesta guerra. Bem, minha última pergunta é se você vê alguma mudança chegando à Europa. Porque seria de se esperar que no início da guerra fizesse sentido todos se unirem sob uma narrativa comum, essa luta do bem contra o mal. É basicamente uma repetição da Segunda Guerra Mundial em nossas cabeças, com Putin no papel de Hitler e Stalin e Zelensky como Churchill. É uma narrativa conveniente que faz com que qualquer diplomacia seja vista como apaziguamento e que a paz só possa vir com a derrota do adversário no campo de batalha. Essa sempre foi a base da propaganda política. Mas o que acontece se você está perdendo uma guerra ou se surge a necessidade de iniciar uma diplomacia? Você sempre esperaria uma mudança na narrativa, talvez até levando em conta que o oponente tem algumas preocupações de segurança que precisam ser abordadas.
E vimos gradualmente um país europeu após o outro começar a se afastar um pouco. Você mencionou a Hungria, temos a Eslováquia. A Polônia também está ficando um pouco mais morna em relação a algumas das posturas mais agressivas. Há agora essa eleição na República Tcheca, onde Babiš assumiu, e ele também parece estar se aproximando desse grupo de países que não querem continuar com o belicismo europeu. Mas houve um artigo hoje que achei interessante. Ele falava sobre Angela Merkel. Ela deu uma entrevista a alguns meios de comunicação húngaros que, aparentemente, pelo menos em parte, culparam a Polônia e os Estados Bálticos por iniciarem a guerra, porque eles se opuseram ao envolvimento da União Europeia em negociações diplomáticas com a Rússia em 2021. Justamente quando a Rússia alertou que, sabe, era preciso um acordo político, caso contrário haveria guerra. Quero dizer, não estou dizendo que ela esteja certa sobre isso, mas é interessante notar que parece haver algumas mudanças na narrativa. Claro, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que estamos mais ou menos pedindo guerra contra a Rússia. Então não é como se a Europa estivesse aprendendo a fazer as pazes novamente. Mas o que você acha disso? Você vê alguma mudança de clima ou não realmente? I think there is a change in mood. You might have added. Acho que há uma mudança de humor. Você poderia até incluir a Espanha entre os países que estão céticos em relação a tudo isso. Mas veja bem, acho que o ponto fundamental, não tenho certeza, apesar da existência de Chas Freeman, não tenho certeza de que devamos culpar os bálticos por posturas ideológicas e pelo fracasso da diplomacia. Passei 30 anos como diplomata. Diplomatas são realistas que tentam resolver problemas por meios que não envolvam guerra. Às vezes podemos invocar a força militar como respaldo, mas os elementos básicos da diplomacia envolvem exatamente o ponto que você mencionou, ou seja, alguma empatia pelo outro lado. Não simpatia, não concordância, mas uma compreensão de por que o outro lado em uma disputa adota a posição que adota, a fim de poder encerrar a disputa ou contorná-la. End the dispute or finesse it. This is something that Europeans. Sabe, quero dizer, isso é algo que os europeus realmente inventaram, começando com as cidades-estado italianas, depois Richelieu na França e assim por diante. Ou talvez até antes, com Belisário em Bizâncio. Mas parece que esquecemos disso. Não parecemos ter nenhuma capacidade de conduzir um diálogo. Falta empatia, falta esforço para produzir um encontro de ideias. Assim, a diplomacia, que deveria sempre preceder a guerra, agora é tratada como algo que ou justifica a guerra ou limpa os estragos que ela causa. Precisamos redescobrir a diplomacia. Não é como se a Europa não tivesse uma rica tradição nisso, mas de alguma forma ela foi deixada de lado em favor de um tipo de falso militarismo. Eu digo falso porque, como você repetidamente afirmou corretamente, a Europa não tem a capacidade militar para fazer o que ameaça fazer. E temos a estranha experiência de que os russos, na pessoa de Sergei Lavrov e de uma equipe sênior muito profissional no Ministério das Relações Exteriores em Moscou, estão praticando diplomacia. São capazes disso e a têm usado com bons resultados para reorientar a Rússia para longe da Europa. Já que a Europa deu as costas aos russos e em direção ao Oriente, em direção à China, ao Sul, à Índia, ao Oriente Médio, à Ásia Ocidental, à África. West Asia toward Africa. Europe is sort of unilaterally. A Europa meio que se desarmou unilateralmente no campo diplomático. Muito difícil de entender, eu concordo. E acho que isso não pode continuar. A menção à Hungria, Eslováquia, Tchequia, e pode-se acrescentar Irlanda e Espanha na UE, indica que o disfarce das diferenças entre os europeus nesses assuntos está ficando muito frágil. Lembro-me do que disse o grande investidor Warren Buffett. Quando a maré baixa, dá para ver quem está nadando nu. E acho que neste caso, quando a de Jimmy Bridges, quem está realmente desatamento. Acho que os europeus serão impostores. Europeans are going to be revealed to be poseurs. Yeah, this I think
Sim, acho que apostar tudo nesta guerra foi um grande erro. Não apenas por causa das perdas humanitárias e da destruição na Ucrânia e na Rússia, mas também para a Europa. O declínio econômico, a perda de capital político. Isso remonta à pergunta que você fez no início sobre a estabilidade dos governos europeus. Em toda parte vemos um afastamento do público em relação à liderança. Ou seja, o povo dos países democráticos desconfia daqueles que eles próprios elegeram. E agora eles desconfiam até do processo eleitoral, como vimos em lugares como Romênia e Moldávia, onde houve intensa manipulação do processo eleitoral e um veto virtual a qualquer resultado que não esteja de acordo com as expectativas. Então veja, isso também acontece na Alemanha. O que, bem, é insustentável. A alternativa para a Alemanha precisa ser admitido na convivência civilizada. Gostar deles ou não é a questão. Eles representam uma boa parte do público. Não devem ser ignorados. E hoje soubemos que na França, o primeiro-ministro renunciou. Mais um, depois de menos de um mês no poder. Então, realmente acho que há uma crise de legitimidade entre as elites políticas em toda a Europa. E é difícil argumentar que isso não se deve à guerra e à economia. Nós temos isso nos Estados Unidos. Como você deve saber, estamos enfrentando uma paralisação do governo por causa disso. Então, é algo que você pode encontrar em todo lugar. Eles têm isso em Israel também. Você sabe, o público não confia na elite política nem no governo. E com boa razão. Bem, geralmente alguém sai de uma crise política mais forte. Mas neste caso, a crise política vem da fraqueza, então é muito difícil imaginar que isso aconteça desta vez. De qualquer forma, embaixador Freeman, já tomei tempo demais do senhor. Muito obrigado por ser tão generoso com ele. Obrigado por ser tão atencioso.